Isso aqui não é nenhum tipo de cerimônia ou... Mas fiquem olhando para esse prato e essa sacola aqui de baixo, tá ok? Observem bastante esse prato e essa sacola. Nós vamos falar dele daqui a pouquinho. Feliz sábado a todos. Deus abençoe a vocês. As crianças, elas têm prioridade de terem o seu momento de choro, de alegria, de tristeza. Não há problema algum, viu, Guilherme? Eu sei que você está lutando aí com a Camila, né? Deus abençoe muito a todos vocês que estão aqui na casa de Deus, que não saíram para viajar de férias como uma boa parte da igreja que tem estado viajando. Isso é bom, é necessário. Reserve um tempo também para você viajar, para você passear. O pastor e a sua família estarão indo hoje à noite. Nós vamos lá para a bendita Flórida. Orem para que os tubarões não nos peguem por lá, né? Porque eu detesto tubarão. Eu juro que eu fico assim na praia, mas fico olhando para dentro. Comprei até um óculos. Tem um óculos que você usa, ele aprofunda um pouco mais a água. Sabiam disso? Existe já isso? Eu tenho esse óculos. Eu boto esse óculos para olhar um pouco mais para dentro da água. Porque se tiver tubarão vindo, eu saio correndo, vou lá para o coqueiro, subo para cima do coqueiro. Vai que de repente ele nada e anda e chega até a areia, né? Detesto tubarão. Vou passar esse sábado que vem e o outro fora, 2 finais de semana. Tudo bem, meu amiguinho? Tema de hoje, inatividade, um poder destruidor. E eu quero falar um pouquinho sobre esse tema, por quê? Porque nós escolhemos os líderes para 2018 e 2019. Então, para incentivar os que estão trabalhando, os que vão continuar trabalhando, os que vão trabalhar, eu preparei essa mensagem de advertência, de alerta. Porém, no fim vocês vão perceber que é para estarmos juntos num propósito, no objetivo de unirmos forças, unirmos talentos, unir as nossas diferenças e trabalharmos para Cristo Jesus. Eu vou ler rapidamente, vai dar para passar aí os nomes? Talvez eu não precise aqui ler. Você recebeu um boletim, obrigado Naum, com o relatório da comissão. Esses são os líderes escolhidos para este ano e também 2019. Normalmente nós seguimos 2 anos, mas nós vamos decidir em comissão e aqui com a igreja também. Então você tem aí na sua mão, dentro do boletim, esse encarte com os líderes do ano que foram indicados pela comissão da igreja. Anciãos, Denilson Souza, Eduardo Soares, Robert Machado, Vander Stabno, Júlio Alves, Bruno Hanelt, Marcos Aleprote, Ricardo Rodrigues. Eu vou ler todos e nós vamos tomar o voto. E vamos passar uma semana de observação. Liguem para o pastor, alguma observação que houver. E aí, no sábado que vem, o Ricardo, como ancião, vem aqui e faz a segunda leitura, tá bom? Diácono-chefe, Marcos Rocha. Diáconos, Wilson Moraes, Vladimir Davidovas, José Figueiredo, Michael Santos, Siloé Oliveira Júnior, Eduardo Máximo, Carlos Martins, Richard Machado, Mateus Santos, Kevin Brown, Kenny Brown, Paulo Michiati, Aristone Lima, Jefferson Rizioli, Henrique de Paula, Guilherme Vieira e Gilmar. Diaconisa-chefe, Ineida Moraes. Diaconisas, Gilenita Rodrigues, Kedma Pires, Neuci Alves, Mara Souza, Penha Vieira, Mágila Brasil, Adriana Máximo, Jesuíla Lima, Michele Rizioli, Caroline Stabno, Julie Herter, Lissa Michiati. Tesouraria, Giovanni Stabno. Secretária da Igreja, Viviane Hanelt. Secretária associada, Adriane Hanelt. Ministério Pessoal, Robert Machado, Henrique de Paula, Eduardo Soares e Ux Rocha. Eles fazem parte da equipe do Ministério Pessoal. Ministério Jovem, Eduardo Máximo. Ministério da Música, vocês estão conseguindo acompanhar aí, né? Estou lendo aqui rápido por causa do tempo. Flávia Soares. Ministério dos Desbravadores, Adriana Máximo.
Ministério dos Aventureiros, Thalita Alves. Ministério da Escola Sabatina, Michael Santos. Ministério da Criança, Josi Herter. Ministério da Comunicação, Elisângela Queiroz. Ministério da Assistência Social, a antiga ADRA, que a gente chama, né, o ASA, Elisângela Queiroz. Perdão, Thalita Alves, obrigado. Thalita Alves. Ministério de Lar e Família, Mara Souza. Ministério de Saúde, Miriam Aleprotti. Ministério da Mulher, Viviane Souza. E Ministério da Mordomia, Júlio Alves. Estes são os nomes que foram indicados pela comissão que trabalhamos no sábado passado. Apoio para recebermos como indicação de que esses nomes sejam os líderes para este período de 2018, 2019. Apoio da igreja. Apoiado. Fica o apoio e agora a semana de observações. No sábado que vem, o ancião responsável tomará aqui o voto e decidiremos juntos a sequência das atividades 2018, 2019. Pastor? Sim, claro. Ok, isso está considerado, pastor. Só talvez não foi colocado o Kleber, mas o pastor lembrou, nós consideramos isso em comissão, mas não foi colocado o nome do Kleber ali. Mas o Lar e Família é esposa, esposo, esposo e esposa, tá ok? Os dois trabalham juntos nesse ministério. Obrigado, pastor. Alguma observação mais, o meu telefone, ligue para mim, mesmo de férias eu vou atender a ligação de vocês, tá certo? Não tem problema algum. E aí nós vamos seguir para no próximo sábado tomarmos o voto de que esses comecem a trabalhar para a honra e glória de Deus 2018 e 2019. Bom, pastor, para que esse prato está aqui? Vou contar uma história para vocês que aconteceu comigo no meu ministério. Tem que ver com o tema da mensagem de hoje. Havia um rapaz na igreja, não vou falar o distrito, nem igreja qual é, porque talvez um dia eles vão me assistir, mas não tem problema contar, não é ofensa alguma. Todas as ocasiões que nós tínhamos comissões de nomeações, um jovenzinho, 23, 24 anos de idade, ele se eximia de todas as funções, todos os ministérios que aparecia o nome dele como indicação para que ele fosse líder. Ele, não, pastor, eu não quero. Não, pastor, me ponha numa equipe, eu sou parte da equipe, se me convidar eu faço. Nunca aceitava. E assim, durante os 4 anos que eu fui pastor nesse distrito, todo ano era a mesma história. E era um jovem super talentoso. Um jovem que nós percebíamos que ele poderia ser útil, servindo algum ministério da igreja, mas ele não se comprometia com nada. Tinha opinião para tudo, observava as necessidades, as falhas, coerente. Não era somente um crítico ou um acusador das falhas de alguém, não. Ele era uma pessoa extremamente equilibrada e todos desejavam que ele fosse um líder da igreja. Um dia a mãe dele me chamou, pastor, vamos lá em casa. Eu já estou incomodado, porque o senhor fica toda hora falando com o meu filho para ele trabalhar, para ele se envolver, para ele tratar os assuntos da igreja com certa liderança, se envolver com comprometimento com a igreja, mas tem uma situação que eu preciso conversar com o senhor em minha casa. E aí me chamou, e o cidadão estava lá, eu cheguei lá. Começamos a conversar, de repente ela diz assim, pastor, agora falando do meu filho, vai até o armário da cozinha, aonde ficam os pratos, e abre o armário. Eu falei, mas por que, irmã? Faça isso, pastor, vai lá e abra o armário. E quando eu cheguei lá no armário e eu abri como ela pediu, eu me espantei, porque eu vi um prato, e debaixo de um prato, sabe essas sacolas de mercado? Lá era o Carrefour, aqui eu peguei o tal do Giant aqui, ó. Essas sacolinhas de mercado. Várias sacolinhas de mercado embaixo do prato, e um prato separado dos outros pratos. Era dele. E um monte de sacolinha de mercado debaixo do prato. Aí eu olhei, sim, diferente, né? A senhora guarda aqui as sacolinhas do mercado, porque no Brasil se usa muito para jogar lixo. Acho que aqui também, né?
falei, não, pastor, eu não guardo as sacolinhas aí. Eu vou começar a contar e o senhor vai entender por que meu filho não tem nenhum cargo na igreja. Ele é muito, muito ocioso. Ele não faz nada, pastor. Em casa, quem arruma a casa sou eu. Quem arruma o quarto dele sou eu. Quem lava a roupa dele sou eu. E uma senhora já de idade, uma vovó, porque tinha outros irmãos. Pastor, arrumar a cama, ele não arruma a cama. O tênis dele, pastor, não chegue perto, porque vai estar fedendo de tanto chulé. Pastor, aqui entre nós, até mesmo as peças íntimas dele, ele não troca com regularidade, porque se suja, eu tenho que lavar, mas eu peço que ele lave, mas ele não lava. Pastor, olha o nosso quintal, ele não passa uma vassoura no quintal. Ele passa o dia inteiro, pastor, dormindo. Ele é um preguiçoso. Eu falei, tá, mas na minha curiosidade, por que esse prato aí com um monte de sacolas embaixo? Porque eu disse para ele, o seu prato de comida eu não lavo. Pelo menos o seu prato de comida você tem que lavar. O danado teve uma ideia. Ele pegava o prato, colocava dentro da sacola, parece mentira, mas não é. Cobria o prato com a sacolinha, servia a comida dele em cima da sacola, comia comida em cima da sacola. Aí o que ele fazia? Tirava a sacola, o prato estava e jogava a sacola fora. Acreditam que eu já passei por essa situação? Um rapaz de 23 para 24 anos de idade, não queria lavar o prato que comia. Não queria lavar o prato que comia. Aí tinha um monte de sacolinha debaixo do prato dele lá. Toda a refeição, ele cobria o prato dele. Olha que ideia. Tanto tempo sem fazer nada, gerou uma ideia tão absurda, mas que resolveu o problema dele. Inatividade. Um poder destruidor. Isso era um motivo de briga, de confusão daquela casa, porque quando chegava a família para comer, ele não fazia nada. E quando a gente tem uma pessoa dentro da nossa casa que não é comprometida em colaborar, e que tem a ociosidade, a preguiça, e que tem a inatividade inerente em si, incomoda ou não incomoda dentro de casa? Incomoda. Eu já convivi com pessoas que elas não pegam as toalhas que tomam banho e colocam no lugar, porque tem preguiça de colocar as toalhas que tomam banho no lugar. Já conviveram com esse tipo de gente? Tem pessoas que a gente fala assim, olha, pega aquilo para mim e leva lá, agora não, depois. Daqui a pouco. Isso enche tanto a cabeça da gente, porque você precisa ter na pessoa a iniciativa, e primeiro ela alimenta a sua inatividade, a sua ociosidade, a sua falta de operosidade. Eu quero evitar usar a palavra preguiça, mas no fundo é preguiça. E queridos, ao estudar esse tema eu percebi que na Bíblia e no espírito de profecia, a indolência, a ociosidade, a inatividade, a preguiça é algo destruidor e que nós precisamos pregar e alertar a nós para não participarmos deste mal, que no conceito bíblico e no conceito também do espírito de profecia é pecado. A inatividade, a ociosidade, a indolência são palavras que se usam. E eu vou usar também de vez em quando a palavra preguiça. Vamos ver um pouco sobre este tema, compreendendo através da Bíblia e do espírito de profecia. Ellen G. White escreveu no livro Parábolas de Jesus,
jamais poderemos ser salvos na indolência e na inatividade. Enquanto estivermos parados, inércios, indolentes, sem atividade, sem agir, operando pela salvação nossa e dos outros, jamais, diz a serva do Senhor, poderemos ser salvos, vivendo e convivendo, gostando da preguiça, gostando da inatividade. É um poder destruidor. Em casa é um poder destruidor, na sociedade, no trabalho. Quem já conviveu com pessoas preguiçosas dentro do trabalho, tudo lhe dá um jeitinho para o outro fazer. Pesa, é cansativo lidar com pessoas que sempre se omitem de suas responsabilidades. Não é fácil conviver com esse tipo de pessoa em qualquer ambiente que seja. Em casa, às vezes, a gente vai, chama atenção e briga e bota para fazer, mas, amigos, em outros momentos, em outras situações, quem é patrão e tem um funcionário inativo, ocioso, preguiçoso, sabe do que eu estou falando? Há pessoas, diz Ellen G. White no livro Parábola de Jesus, verdadeiramente convertida. Não há pessoa verdadeiramente convertida que viva vida inútil e ociosa. Nós pensamos que depois do batismo, ou durante o processo do batismo, durante a conversão que há e o testemunho público do batismo, nós estamos convertidos e pronto. Vamos agora sentar nos bancos da igreja e esperar Jesus voltar. Não! Não há pessoa convertida, não há pessoa verdadeiramente convertida que viva dentro da igreja uma vida inútil e ociosa. É hora de nós até mesmo, se for preciso, questionarmos, reavaliarmos a nossa conversão. Porque se eu não tenho uma vida ativa, comprometida, envolvida nas coisas de Deus, pode ser que eu ainda não esteja verdadeiramente convertido. Não nos é possível deslizar para dentro do céu, dar um jeitinho, escorregar para dentro do céu. Nenhum preguiçoso pode entrar nos céus. Quem recusa cooperar com Deus na terra, não cooperaria com Ele no céu. Não seria seguro levá-lo para lá. Ou seja, amigos, no céu não tem espaço para preguiçosos, ociosos, indolentes, inativos, pessoas que são até mesmo, sabe, escoradas. Conhece essa palavra, se usa muito, a pessoa que escora no outro. E ela tem que carregar sempre o outro, porque o outro não toma iniciativa, não toma atitude, não vai e faz o que tem que fazer. São textos duros, mas nós temos que ler e colocar em nossa mente a nossa perspectiva, se estamos dentro desse contexto ou fora dele. Não há um inativo no céu, e ninguém entrará nas bem-aventuradas mansões que tenha deixado de demonstrar amor para com Cristo e que tenha enviado esforços para a salvação de outros. Isso aqui não é só para o trabalho missionário, porque quem é cristão, tudo é missionário. A sua vida aqui é missionária. Eu costumo dizer que quando você já sai de casa, os vizinhos já estão vendo que você é um cristão, e você já está pregando o evangelho pelo horário que você sai de casa, pelo percurso e o caminho que você vai para a igreja. Isso já é missão, isso já é evangelismo. E aí, muitos saem para a igreja a hora que querem, a hora que dá. Os filhos ficam confusos do horário que começa a igreja, horário que começa a escola sabatina. Tem alguns filhos que falam assim: papai, mamãe, nós vamos para o culto hoje, mas é para chegar às 11 horas aqui. Eles não entendem ainda, algumas crianças, que o culto começa às 9h30. Queridos, é muito sério.
porque muitas vezes a preguiça e o excesso de trabalho, é claro, eu não estou aqui tirando de nós a realidade de que somos ocupados, mas nós não podemos nos tornar por isso indolentes, inativos, ociosos. Nós temos que encontrar uma forma de que os nossos filhos vejam o nosso comprometimento e envolvimento e o nosso zelo com as coisas de Deus na pregação do Evangelho. E pregar o Evangelho, para mim, eu vou dizer de novo, começa já a partir do horário que você sai de casa e que você vem para a igreja. Na minha experiência de vida, quando eu era jovenzinho, minha mãe com 3 crianças, diretora de escola sabatina, saímos, naquele tempo existia a classe dos professores. Quem se lembra da classe dos professores? Isso já não existe mais. E minha mãe, como diretora da escola sabatina, tinha que agora chegar cedo na classe dos professores, 8h30, para que tivesse a classe dos professores e depois, assim, iniciar a escola sabatina. Nós não tínhamos carro, meu pai era caminhoneiro, nós andávamos 3,5 km, minha mãe com 3 filhinhos, escadinha assim, ó, 1 ano de diferença para cada irmão. E aí, minha mãe pegava nós 3 arrumadinhos de sábado, e saímos 8 horas para chegar a pé, andávamos meia hora para chegar até a igreja, 8h30. Aí, de repente, sabe o que acontecia? Meu avô era taxista, ele tinha vários amigos na praça de táxi. E um dos amigos dele que trabalhava no sábado, ele passava e via todos nós vestidinhos, parava o carro e dizia, vem, porque a pracinha da igreja lá do Ibis, a praça a igreja é em frente à praça, e o ponto de táxi é em frente ali, tudo perto. Deus nos dava até condição de termos carona no sábado. Mas não para aí. Essa atitude de sairmos todos os sábados, de manhã arrumadinhos, cedo, para caminhar e ir para a igreja, nós passávamos em frente à casa de um líder político de Vitória do Espírito Santo. Ele era candidato a vereador, candidato a deputado, até que em 1 ano da vida dele, ele foi vice-prefeito de Vitória, Espírito Santo. Como nós passávamos em frente à casa dele, sempre, um dia a esposa dele abriu a porta e disse assim, Dona Áurea, porque nós já éramos conhecidos da vizinhança, dá para a senhora levar os meus filhos com vocês também para a igreja? Porque a senhora passa todo sábado aqui com essas crianças e vão para a igreja, e eu queria que vocês levassem os meus filhos. Aí nós pegávamos e levávamos 2 filhos do prefeito de Vitória. Aí, de repente, o prefeito falou assim, vocês não vão mais a pé para a igreja, vocês vão agora com o meu carro. O motorista pegava a gente lá. Eu chegava na igreja de motorista com o carro do prefeito de Vitória. Deus dá o seu jeito. Eu estou dizendo aqui nessa minha ilustração que Deus tem os seus planos para aquele que não abre mão de ser comprometido, de não ser ocioso, de não ser inativo. Mesmo o nosso cansaço, Deus dá a cada um de nós condições de estarmos na casa de Deus ao iniciar as atividades da sua igreja. Queridos, hoje, encurtando a história, esse filho do prefeito de Vitória é um pastor adventista do 7º dia. Alexandre, ele é evangelista lá na Associação do Espírito Santo. Deus tem formas de levar a sua mensagem, de pregar o seu evangelho, mas Ele precisa de um povo que não seja indolente, que não seja preguiçoso, que seja comprometido, porque se Ele vê encontrar esse povo, Ele vai agir para que a sua mensagem seja espalhada e que outros mais encontrem o caminho do evangelho. Mas temos que fugir desse mal. Em um momento, Ellen White escreve assim, é o maior problema, eu vou aqui ler o texto, é um dos maiores problemas da humanidade, a indolência, a inatividade, a preguiça. Vamos ver alguns outros textos
antes de chegarmos até a Bíblia, para nós nos preocuparmos quanto a isso. Eu estou falando neste tema que envolve a casa, envolve no trabalho. Não seja um preguiçoso no trabalho. Dê a condição do seu patrão se agradar do seu esforço, da sua iniciativa. Na igreja, esteja disposto a trabalhar, esteja disposto a se envolver com as atividades do reino de Deus. A inatividade é registrada nos livros do céu como oposição à obra de Deus, pois ela produz a mesma espécie de fruto que a franca hostilidade produz. Deus clama por ativos obreiros, Conselho sobre Saúde, página 35. A preguiça, a inatividade, irmãos, no livro dos céus é registrada como sendo oposição a Cristo. E quem se opõe a Cristo Jesus nesse mundo, irmãos? Dá para vocês entenderem? Quando eu não me envolvo, quando eu não me comprometo, quando eu não tomo a disposição de servir a Cristo Jesus, lá no livro dos registros do céu é colocado, este aí é um opositor à obra de Cristo Jesus. Quando a igreja, quando as igrejas permanecem na inatividade, quando seus membros não tomam esforços para trabalhar para Cristo, Satanás os vê como seus empregados. É duro isso. Quando eu estou na igreja, estou convertido, fui batizado, sento no banco e fico inativo, é dúvida de que fomos verdadeiramente convertidos. Quando eu me batizo e tomo parte do corpo de Cristo na igreja, eu começo a trabalhar, eu começo a agir, eu começo a me comprometer com a missão de pregar o Evangelho, que começa desde quando você sai de casa para chegar aqui à igreja. Todo o processo de se preparar para o sábado é uma missão que você cumpre, até mesmo no horário que você chega para a escola sabatina e para a igreja. Quando as igrejas permanecem na inatividade e não se comprometem em trabalhar na causa de Deus, nas diversas tarefas, Satanás vê essas pessoas como seus empregados. Ele ocupa o campo e engaja os membros em linhas de trabalho que absorvem suas energias. Ah, não quer trabalhar? Eu vou te envolver em algumas outras situações para você sempre ficar cansado e sempre estar destruído, sempre estar fraco espiritualmente. Ou seja, diz a serva do Senhor, Satanás torna estas pessoas, esses cristãos, como pesos mortos dentro da igreja. Pessoas que são pesos mortos. Destrói a espiritualidade deles. Porque a pessoa que tem preguiça de se comprometer com as atividades da igreja, consequentemente, tem preguiça de orar, tem preguiça de ler a Bíblia, tem preguiça de estudar a lição, tem preguiça de ler a meditação, tem preguiça de ter a sua comunhão com Deus. Aqui dentro, quando chega aqui para ficar descansando, porque não tem problema descansar, você não vai sempre trabalhar. É hora e é momento de estar aqui dentro também para o descanso, para as bênçãos. Mas, se tem algo para você fazer, faça. Se tem algo para você se envolver, se envolva. Porque senão o inimigo vai destruindo a sua vida espiritual. Aí coloca na sua mente, em você, a ideia, eu estou com preguiça de ir para a igreja. Eu estou com preguiça de ir para os cultos. E a preguiça vai envolvendo, é o que diz a serva do Senhor. E aí Satanás torna essas pessoas pesos mortos dentro da igreja. Deus deseja que seus filhos trabalhem. A inatividade, a preguiça, a ociosidade é repudiada na Bíblia. Deus não tolera a ociosidade. A Bíblia combate todas as formas de ociosidade. Vamos ver? Vamos começar a ler Provérbios. Só no livro de Provérbios nós temos 14 textos. E eu queria que você lesse. Abra a sua Bíblia. Essa mensagem, irmãos, não é só para o pastor ser oportunista e convencer a vocês a trabalharem, não. Tem ligação espiritual, tem um apelo de consagração de sua vida, porque Jesus Cristo está voltando e no céu não há ninguém
preguiçoso, não há ninguém inativo, indolente, que não trabalhe. No céu existem pessoas que foram aqui na terra comprometidas. Se estivessem lá os preguiçosos, se estivessem, eles se incomodariam com o céu, porque o céu é uma ação divina de anjos agindo em prol da salvação do homem perdido. Vamos ler? Provérbios capítulo 6, versículo 6 a 11, um texto muito conhecido. Filho meu, é versículo 6. Vai ter com a formiga, o que fala a sua Bíblia aí? Preguiçoso. Considera os seus caminhos e ser sábio. Não tendo ele chefe, nem oficial, nem comandante, nem estio, prepara o seu pão na cega, ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso, assim sobrevirá a tua pobreza como ladrão, e a tua necessidade como homem armado. Está aí, leiam esse texto, em casa, meditem. Provérbios 10, 26, tem 14 textos, irmãos. Provérbios 10, 26, eu não vou ler todos, é claro. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Incomoda ver o cara preguiçoso, que não toma atitude, que não toma iniciativa, que sempre tem que ficar falando, vai, faz, vai, é sua responsabilidade. É como fumaça nos olhos, arde os olhos, é como vinagre na boca. É desagradável conviver com pessoas preguiçosas. Provérbios 12, 27. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser ele diligente. Diligência, estar pronto a fazer e agir a cada momento. A Bíblia, resumindo aqui a parte espiritual, a parte bíblica, que eu quero aqui colocar para vocês como introdução, não apoia a ociosidade. O Espírito de Profecia também, da mesma forma, é claro, corroborando com a palavra de Deus, coloca a ociosidade como maldição, que aflige o mundo e a igreja. Parábolas de Jesus, página 343. Daí, pastor, onde vamos chegar? Queridos, eu gostaria que vocês saíssem daqui hoje motivados a fazer parte de um ministério a qual estes homens que foram indicados para 2018, 2019, receberam a responsabilidade. E que vocês não permitissem que a ociosidade, a inatividade tomasse conta das suas prioridades espirituais. Porque quando eu já começo a ter preguiça de vir à igreja, é porque eu já estou andando no caminho da apostasia. Quando eu começo a ter preguiça de ler a Bíblia, de orar, de trabalhar no trabalho missionário, é porque eu já estou vivendo no caminho da apostasia, porque a preguiça produz esse tipo de fruto, de resultado. Não permita que você seja um preguiçoso espiritual. Vocês se lembram dos apóstolos, dos discípulos que Jesus convidou? Eu já disse isso para a igreja. O Senhor Jesus Cristo, quando começou a escolher os 12 discípulos, Ele não foi procurar ali, ali tem um desocupado. Rapaz, você está sem fazer nada? Você está aí à toa? Vamos trabalhar comigo? Ele não fez isso. Jesus Cristo, quando chamou os seus discípulos para o trabalho, Ele chamou os ocupados. Foi ou não foi? Porque o ocupado que trabalha na pescaria ainda deveria, por zelo e por senso de missão e por compreender os mistérios do reino de Cristo, ele passaria por esse processo, ele deixaria tudo e seguiria a Cristo Jesus. Tem muita gente que fala assim, eu estou cansado, mas não é cansaço de trabalhar para Cristo, é cansaço de trabalhar para o mundo, e não é pecado isso.
Agora, quando você usa essas desculpas e se omite das responsabilidades espirituais de cumprimento da missão, você pode estar andando na indolência e na inatividade, você pode estar sendo conduzido sutilmente para o caminho da preguiça, e de repente você começa a ter preguiça de orar, de ler a Bíblia, de estudar a lição, e até mesmo preguiça de vir à igreja. Irmãos, eu vou contar uma coisa para vocês, eu não devia falar, mas eu tenho na minha experiência de ministério, eu lido muito com os adolescentes e com os jovens, adolescentes e crianças que falam assim: pastor, vem me pegar em casa, porque meu pai vai dormir até tarde hoje. Eu já ouvi dezenas de ligações de crianças pedindo: pastor, vem me buscar em casa, porque meu papai e minha mamãe estão dormindo até tarde. Irmãos, são situações extremas, existem exceções, mas eu estou falando do perigo que é você andar pelo caminho da inatividade, da falta de compromisso, da falta de envolvimento com as coisas da igreja. Nós corremos o risco de perder os céus. Nós corremos o risco de dar um passo para a apostasia. Irmãos, a coisa é tão séria que vejam só o que diz a Bíblia, Tessalonicenses capítulo 3. Vamos abrir a Bíblia? Abra a sua Bíblia ou ligue a sua Bíblia, faça o que for, mas leia a palavra de Deus, estude a palavra de Deus. Agora a gente tem que falar, ligue a sua Bíblia, né? Não é mais abrir a sua Bíblia, ligue a sua Bíblia e vamos lá. Porque muitas vezes a facilidade que é os smartphones, nós não aproveitamos para ler a Bíblia, gasta mais tempo com coisas desnecessárias. 2 Tessalonicenses 3,11. Esse assunto é muito sério. Vamos ler o versículo 10. Porque quando ainda convosco vos ordenamos isto, se alguém não querer ou não quer trabalhar, também o que não? O que fala na sua Bíblia? Também não? Não coma. Não quer trabalhar, não come. Pois, de fato, estamos informados de que, entre vós, há pessoas que andam o quê? Desordenadamente, não trabalhando, antes se intrometem na vida. Este é o resultado do preguiçoso, do inativo, do indolente. Isso aqui está sendo escrito, uma carta escrita para uma igreja de Tessalônica, onde está dizendo assim: amigos, vamos trabalhar, porque quem não trabalha não come. E olha, eu sei que entre vocês, aí dentro de Tessalônica, na igreja de Tessalônica, tem gente que não trabalha, anda desordenadamente com a sua vida espiritual, com a sua vida de fidelidade, anda uma vida sem compromisso com Deus, e ainda sobra tempo para falar da vida o quê? Isso é porque não ocupa o tempo. Isso é porque não usa o tempo para as coisas de Deus. Sobra tempo para tudo, até para fazer fofoca e fuxico da vida dos outros. Vocês se lembram Sodoma e Gomorra? Vocês já leram em Patriarcas e Profetas um dos motivos principais da destruição de Sodoma e Gomorra, especificamente Sodoma? Vocês se lembram? Ociosidade. Está lá escrito, irmãos. Ninguém trabalhava, todo mundo curtia a vida, todo mundo levava a vida com alegria, e não tem pecado nisso, desde que isso te substitua as coisas de Deus. E a igreja foi posta nesse contexto, irmãos, para nós nos envolvermos em agir por Cristo Jesus pela pregação do Evangelho. Mas a condição de Sodoma e Gomorra, vamos ler o texto, para que vocês tenham a noção que está isso na Bíblia, Ezequiel, capítulo 16, vamos lá? Se não me engano, eu vou aqui rever o texto, para não, e meus pastores aqui presentes, é 16:46, Ezequiel, vamos ler. Eu já vou achar. Ezequiel 16, é o que está na minha memória. 16:49, encontrei aqui. Ezequiel 16:49.
a inatividade, a ociosidade, a preguiça, nos conduz, irmãos, à apostasia, nos conduz à perdição, nos conduz, irmãos, até a problemas morais. É o que diz o Espírito de Profecia, porque você fica com a mente vazia, sem fazer nada útil, tempo útil não é usado, você começa, Ellen White, eu vou ler textos para os jovens daqui a pouco, se o tempo me permitir, aonde fala que o jovem que fica com a cabeça desocupada, irmãos, tem mais tempo de pensar no sexo oposto, no sentido da sexualidade, da promiscuidade. É perigoso a ociosidade para a nossa igreja, para os nossos jovens, para os nossos dias. Ezequiel 16:49, o que diz a Bíblia? Vamos ler, eu estou mal de ler, estou chegando quase nada. Eis que esta foi a iniquidade de Sodoma, tua irmã, soberba, altiva, né? Eu tenho tudo. Era rica, fartura de pão e próspera, tranquilidade. Teve ela e suas filhas, mas nunca amparou o pobre e o necessitado. Em outras versões coloca o texto, ociosidade. No livro Patriarcas e Profetas, na linguagem que Ellen White escreveu, a palavra aparece ociosidade. Aqui não apareceu. Mas a ideia é que soberba por causa do teu perdão. Eu já estou aqui no texto. Soberba, fartura de pão e próspera tranquilidade. Em outras traduções, ociosidade, preguiça. Aí não quer ajudar o pobre, não quer ajudar o necessitado, rico sou e nada tem falta, porque eu estou num país que me dá as condições de viver bem. Viva bem, aproveite, mas que não substitua o seu compromisso de estar também trabalhando para o reino de Deus. A ociosidade e a riqueza tornam endurecido o coração que nunca foi oprimido pela necessidade ou sobrecarregado de tristeza. O amor ao prazer era favorecido pela riqueza e O amor ao prazer é favorecido pela riqueza e lazer, e o povo entrega-se à satisfação sensual. Patriarcas e Profetas, página 156, falando de Sodoma e Gomorra. A minha mensagem hoje, querida igreja, é que nós saímos daqui levando a consciência de que precisamos nos comprometer com a pregação do Evangelho. Precisamos ficar atentos para que a nossa indolência, a nossa preguiça, a nossa falta de ação para ajudar o próximo, para se envolver com as questões espirituais, não nos tire da condição de estarmos salvos em Cristo Jesus, porque a obra que Ele fez de salvação é completa, mas se eu, depois de ser salvo, fico indolente, fico ocioso, fico preguiçoso, eu posso ser colocado para fora da condição de estar recebendo a coroa da vitória. Olha só, as sensações de desânimo são em geral resultado de muito ócio, muito tempo livre. As mãos e a mente devem ocupar-se com um trabalho útil, que suavizem os fardos dos outros, e que assim são empenhados para beneficiar a si e também o próximo. Queridos jovens, obrigado por vocês fazerem parte desse ministério, e obrigado porque o nome de vocês apareceram na liderança da igreja. Nós vamos precisar muito de vocês. Nós queremos que vocês trabalhem a tempo e fora de tempo, porque a gente sabe que o tempo livre que vocês possam ter pode colocar vocês dentro de um risco, de um contexto de até mesmo perder a salvação. Ellen G. White, no livro Conselhos sobre Saúde, diz também, irmãos, que a ociosidade, a falta de ação, leva a pessoa a ruminar em tristezas imaginárias. A pessoa nem está triste, mas ela está o tempo livre, sem fazer nada, ela fica pensando em tristezas que ela nem tem, mas que imagina ter, e que traz lá do futuro que ainda nem chegou. Em outras palavras, irmãos, causa problemas emocionais a ociosidade. Causa problemas até mesmo, vamos colocar aqui em nosso contexto diário, depressão.
Porque fica à toa, não faz nada, não se ocupa com o tempo útil. Jovens, a ociosidade destrói o caráter e destrói também o corpo. O coração, o caráter moral e as energias físicas são enfraquecidas quando nós não temos ação. Sofre o intelecto e o coração é aberto a tentações como um caminho aberto, franqueado, para cair em vícios. O homem preguiçoso, o jovem preguiçoso, tenta o diabo a tentá-lo. Quando eu paro de fazer algo por Cristo, eu estou dizendo, estou pronto para ser tentado. Isso quem diz é a serva do Senhor. Pastor, para resolver tudo isso logo, pastor, já entendemos o recado. Não é um recado, é uma mensagem, amparado pela Bíblia, pelo Espírito de Profecia. E eu quero orar e pedir que a nossa igreja, a minha igreja, a tempo e fora de tempo, se comprometa com as atividades e tarefas que nós vamos realizar, ou continuaremos realizando. Cada líder que foi líder, você tem o nome deles aí, chegue até próximo a ele e fala assim, o que você precisa? Eu quero me comprometer com um departamento, com uma atividade. Não é fácil, irmãos. Existem situações, existem realidades, e eu compreendo todas elas. Mas quando se torna um hábito, a ausência, quando se torna um hábito, não vir à igreja por preguiça, você está correndo um grande risco de um dia perguntar, mas por que meus filhos não têm interesse pela igreja? Por que meus filhos abandonaram a igreja? Por que meus filhos saíram da igreja? É esse exemplo de comprometimento, de envolvimento, de participação na obra de Deus, é que tem salvado e ajudado muitos jovens a passarem por esses anos turbulentos da adolescência e da juventude. Porque aqui nesse país, deixa eu falar para vocês, irmãos, aqui nesse país, eu tenho essa informação, eu quero passar para vocês. Aqui nos Estados Unidos, os jovens vão mais se alistar no exército americano do que frequentar a igreja. A instituição hoje americana que tem mais concentração de jovens é o exército americano. E esses jovens que frequentam já o exército é porque muitos deles já abandonaram o seu vínculo com a sua igreja local. Abandonaram a sua fé. E as estatísticas do Instituto Barna dizem o seguinte, o jovem americano está mais comprometido das igrejas evangélicas, o jovem americano das igrejas evangélicas, estão mais comprometidos com o exército do que com as suas igrejas, por falta de exemplo dos seus pais. Isso é a ciência, o pessoal que está estudando, estão descobrindo isso aí. Tem mais, irmãos. Hoje, tem mais jovem trabalhando como voluntário no corpo de bombeiro americano do que trabalhando como voluntário nas igrejas evangélicas. Porque não tiveram exemplo. Porque não tiveram exemplo. As instituições lá fora estão tendo mais influência do que as igrejas evangélicas aqui nos Estados Unidos, aqui na América, para envolver os jovens na missão. Porque o corpo de bombeiro é o quê? Salvar. O exército é o quê? É salvar, é lutar e salvar. E nós, como igreja, não estamos conseguindo comunicar isso aos nossos jovens. Fica aqui, porque aqui também você está alistado no exército de Cristo. Aqui também você vai ter sacrifício, aqui você vai precisar até mesmo dar a vida por alguém. Vamos! Quem está fazendo esse trabalho melhor do que nós, irmãos, são os corpos de bombeiro e o exército americano. Por falta do nosso exemplo. Eu me incluo. Se os meus filhos não vierem trabalhar comigo, é porque eu falhei em algum momento.
Se os meus filhos começarem a frequentar uma igreja, outra igreja, igual borboleta, igual abelha, para lá e para cá, é porque eu não dei o exemplo. Ah, pastor, mas a gente perde controle. Não, não perde. Nós permitimos, porque é mais cômodo para a gente, perder o controle. Porque enfrentar, eu tenho muitos exemplos de pais zelosos que enfrentam. Aqui, ó, teu lugar aqui comigo, no banco da igreja, é aqui ao meu lado. Se o Kevin e o Kenny não me ajudarem a trabalhar pela igreja, eu falhei. Não é responsabilidade do vizinho, da professora, a responsabilidade dos meus filhos é minha e da minha esposa, nem do vovô nem da vovó. Por que então chegamos na América, os adolescentes e os jovens com 14 anos já saem da igreja, ou melhor, vamos dizer 16, porque já tem o seu carro, e começam a andar para lá e para cá? Porque nós falhamos, como família e como instituição. Eu já disse isso para vocês, eu não vim aqui para perder os meus filhos. Eu não vim aqui para deixar os meus filhos indolentes, inativos, preguiçosos. O tanto que eles trabalham em casa, tem que trabalhar na igreja. E ai deles se não trabalhar. Deus me deu autoridade para enfrentá-los. Até com 18 anos de idade, né, meu filho? Se você se compromete com Deus, Deus te dará condições de você vencer as lutas e desafios da adolescência e da juventude. Eu não devia. Mas obrigado, Mateus, por você se comprometer. Obrigado, Ellen, por você se comprometer. Obrigado, Richard, por você se comprometer. Obrigado, Robert, por você se comprometer. Obrigado, Isabelle, Duda, Yasmin, por vocês se comprometerem. Nós estamos, irmãos, lutando dia e noite para que essa geração se comprometa com as coisas de Deus. Eu vou dizer mais um nome aqui que eu preciso dizer. Davidson, muito obrigado. Enquanto eu escrevi esse sermão, me veio à mente o Davidson. Eu estava preparando esse sermão e eu lembrei do Davidson. Comprometido, está aqui. Pouca gente fala obrigado para o Davidson. Pouca gente agradece o serviço que ele tem prestado à igreja. Davidson, muito obrigado. A inatividade é um mal destruidor. A inatividade é um problema que afeta a vida moral dos nossos jovens, da nossa igreja, afeta a vida espiritual dos nossos jovens, da nossa igreja. A inatividade, a preguiça, a falta de envolvimento, a falta de comprometimento com as coisas de Deus, sobra tempo para a gente ficar falando mal um do outro, criticando tudo, vendo defeitos em todo mundo, vendo defeitos, e o pastor pregou demais, até 12h32. Aí o pastor não prega bem, aí o fulano, gente, vai trabalhar, está ali na Bíblia, vai trabalhar, porque quem está envolvido não tem tempo para ver defeitos. Para terminar, queridos, vamos nos unir e dizer o que Isaías disse lá em Isaías capítulo 6, versículo 8. Eis-me aqui, envia-me a mim. Mas, Senhor, eu tenho lábios, meus lábios eu não consigo falar, Senhor, eu tenho limitações. Aí Deus diz assim, pega um anjo, manda esse anjo lá ungir, tocar, sacudir Isaías, é o que ele precisa hoje fazer com a gente hoje, comigo, com todos, quem sabe, ou com alguns, para não generalizar. E aí depois que ele levou um chacoalhão do anjo, aí ele viu que ele tem sim condições de ser usado por Deus. E ele disse, então, Senhor, já que é isso mesmo, eis-me aqui, envia-me a mim. Por que eu falei só nome dos jovens? Porque se eu for falar nome de todos, eu vou ficar aqui até meio-dia, até 13h. Adultos comprometidos, obrigado. Como eu amo trabalhar com vocês. Como eu gosto de gastar meu tempo, minha saúde, minha vida nesse ministério aqui. Mas nós que estamos assim,
caminhando ou sendo empurrados pelo inimigo de Deus para fazer parte do exército dele na inatividade, procure-nos. Procure esses diretores do departamento. Você tem a lista aí deles, olha, eu quero te ajudar esse ano, eu quero fazer isso, eu quero, na música eu quero cantar, no departamento infantil eu quero me envolver, nos jovens eu quero trabalhar. E assim Deus vai nos usar para cumprirmos a sua missão, não com preguiça, nem com inatividade, mas com o poder que vem de Deus. Eu quero cantar com vocês, não combinei, mas vamos ficar de pé e vamos cantar. Vocês não vão ter, nem vai ter no inário esse hino, mas é um hino que eu amo de coportagem. É um hino que, não sei se tem aqui. Kleber sabe tocar esse hino? Embora a luta seja grande, e seja grande o temporal. Esse hino é maravilhoso. Henrique, vem cá cantar comigo, você sabe, Eduardo também. Marcão, vem cantar aqui, Marcão. Nós somos coportores. Quem é mais coportor? Pastor Wesley também. É coportor. Vamos cantar essa música? Até onde a gente aprender a cantar, é uma pena que esse hino não está, ou se tiver, eu estou aqui errando. Será que tem no inário? Eu nunca vi. Era de campanha de coportagem, né, Marcão? Vamos cantar esse hino? Vamos ficar de pé e cantarmos juntos. Eu não sei se o Kleber vai ajudar, toca tudo, Kleber aí. Vamos cantar assim, na cara dura, igual o pastor está fazendo aqui, inventando. Eu vou cantar, vocês me sigam e a gente vai aprendendo enquanto cantamos, tá bom? Embora a luta seja grande e seja grande o temporal, nós não podemos ter derrotas, nós precisamos vencer o mal. Com Jesus Cristo à nossa frente, o nosso mestre general, nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos afinal. Novamente. Embora a luta seja grande e seja grande o temporal, nós não podemos ter derrotas, nós precisamos vencer o mal. Com Jesus Cristo à nossa frente, o nosso mestre general, nós venceremos, nós venceremos, nós venceremos afinal. Se você, pai, está cansado e não quer trabalhar, traga o teu filho, ele quer trabalhar. Ele não sabe dirigir, ele não tem chave do carro, traga para a igreja, porque aqui ele vai ter muito o que fazer. E quem sabe você trazendo teu filho, você se envolva no trabalho e não fique aí um ocioso, um inativo, um preguiçoso. Querido Deus, nós estamos aqui prontos a servir ao Senhor para o que o Senhor nos chamar. Eis-me aqui, Senhor Deus, envia a nós, envia, Senhor Deus, o teu povo, que sejamos uma bendita influência para as pessoas que estão lá fora, que não tenhamos, Senhor Deus, preguiça de estudar a Bíblia, de ler a lição, de orar, de fazer o culto do pôr do sol, de vir para a igreja. Tire, Senhor Deus, remova essa preguiça da nossa vida, Senhor Deus, porque essa preguiça nos tira também da condição de virmos à tua casa, de trabalharmos para o Senhor. Na mente dos jovens cria a sensualidade, a devassidade, Senhor Deus, a promiscuidade. Envolva-nos, Senhor Deus, no seu trabalho. Nós queremos servir e fazer a tua obra. Unja os líderes que foram eleitos para este ano, Senhor Deus. E que todos aqueles que se sentirem tocados pelo teu santo e bom Espírito, possa, Senhor Deus, também multiplicar a força da tua igreja. Unidos somos fortes, unidos nós vamos vencer. Unidos, Senhor Deus, nós vamos fazer milagres. Usa-nos, Senhor Deus, em teu ministério, em tua obra, Pai. Nós queremos, se preciso for, entregar a nossa vida a ti, perder a nossa vida aqui nesta terra, mas ganhar a vida eterna por trabalhar pelo Senhor. Use os nossos jovens, as nossas crianças, Senhor Deus, os nossos líderes,
para que eles sejam comprometidos em servir a tua igreja e servir em primeiro lugar a Deus sobre todas as coisas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém.